Tudo bem, galera? Mais uma vez aqui é o professor Túlio Oliveira e hoje iremos resolver uma questão da FUVEST de 2015, é a questão 6 de matemática da segunda fase, tá bom? Então vamos lá. Um alfabeto minimalista é constituído por apenas dois símbolos, representados por asterisco e hashtag. Uma palavra de comprimento N com N maior ou igual a 1 é formada por N escolhas sucessivas de um desses dois símbolos. Por exemplo, hashtag é uma palavra de comprimento 1 e hashtag, asterisco, hashtag é uma palavra de comprimento 4. Usando esse alfabeto minimalista, quantas palavras de comprimento menor do que 6 podem ser formadas? Então, galera, a ideia é a seguinte. Para formar essas palavras, para cada posição que a gente vai ter na palavra, a gente vai ter duas opções. Essa posição ela pode ser ocupada pelo símbolo asterisco ou pelo símbolo hashtag. Então, para cada posição dessa palavra, a gente vai colocar hashtag ou iremos colocar aqui no caso o nosso asterisco. Como o exercício quer encontrar quantas palavras de comprimento menor do que 6 podem ser formadas, devemos pensar aqui então que essas palavras podem ser palavras de comprimento igual a 1, palavras de comprimento igual a 2, ou comprimento 3, ou comprimento 4, ou comprimento 5. Então, essas palavras todas elas vão ter comprimentos que variam de 1 até 5, uma vez que elas têm que ter comprimento menor do que 6. Então, vamos calcular aqui de início quantas dessas palavras têm comprimento igual a 1, depois 2, 3, 4 e 5. Começando aqui pelas palavras que têm comprimento igual a 1, como essa palavra é formada por apenas um símbolo, certo? Então, ao todo, vamos ter duas palavras. Ou é a palavra somente com hashtag, ou é somente a palavra com asterisco. Então, para as de comprimento igual a 1, temos duas opções. Já para aquelas palavras que têm comprimento igual a 2, na primeira posição, a gente também vai ter duas opções, o hashtag ou o asterisco. Já para a segunda opção, a gente também tem duas opções, o hashtag ou asterisco. Então, ao total, a gente deve multiplicar essas quantidades. Então, 2 vezes 2, teremos 2 elevado ao quadrado, a quantidade total de palavras de comprimento igual a 2. Agora, vamos aqui para as palavras de comprimento igual a 3. Então, temos a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Para a primeira, duas opções, hashtag ou asterisco. Para a segunda, duas opções, hashtag ou asterisco. Assim, para a terceira também teremos duas opções. Então, o total é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, temos 2 elevado a 3 palavras de comprimento igual a 3. E seguindo o mesmo raciocínio, para as palavras de comprimento igual a 4, para cada uma dessas 4 posições, teremos duas opções. E multiplicando todas essas opções, pessoal, iremos encontrar 2 elevado a 4. E por fim aqui, as palavras de comprimento igual a 5. Para cada uma dessas posições também temos duas opções, sendo essa opção o hashtag ou o asterisco, de modo que as palavras de comprimento igual a 5 vão ser igual a 2 elevado a 5. E aí, vamos aqui determinar o que o exercício quer encontrar, que é saber quantas palavras de comprimento menor do que 6 podem ser formadas. O total dessas palavras vai ser a soma de todas elas, das de comprimento igual a 1, as de comprimento igual a 2, as de comprimento igual a 3, as de comprimento igual a 4 e também as palavras de comprimento igual a 5. Então, aqui teremos 2 mais 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 5. Tá bom, pessoal? E daí, uma opção seria resolver cada uma dessas potências e depois somar tudo. Só que, no entanto, percebam que aqui, essa sequência das palavras ela é uma progressão geométrica. Por quê, Túlio? De comprimento igual a 1 é 2. De comprimento igual a 2 é 2 elevado ao quadrado. De comprimento igual a 3 é 2 elevado a 3. De comprimento igual a 4 é 2 elevado a 4. E por fim aqui temos a de comprimento igual a 5, que é 2 elevado a 5. Vejam que aqui a gente tem uma progressão geométrica cuja razão é igual a 2.
Porque de um termo para o outro, a gente está sempre multiplicando por um mesmo fator aqui, ó, e esse fator aqui, ó, é um número 2. Então, aqui a gente tem uma progressão geométrica. E existe uma fórmula matemática para determinar a soma dos termos de uma progressão geométrica finita, que é aquela seguinte, que é o SN, se vocês lembram disso, o SN é igual a 1, que multiplica o Q elevado a N menos 1, tudo isso aqui, ó, dividido por Q menos 1. Então, o que eu vou utilizar aqui? Então, como essa soma representa a soma dos termos de uma progressão geométrica, cuja razão é 2, e essa progressão geométrica ela vai ter 5 termos, a gente vai utilizar essa fórmula. Então, temos aqui o A1 vezes o Q elevado a N menos 1 sobre o Q menos 1. O A1 é o primeiro termo da nossa progressão, que como vocês podem ver aqui, ó, é igual a 2. O Q é a razão, que também é 2, elevado a N, que é a quantidade de termos, como a gente pode ver, ó, essa PG tem 5 termos, menos 1 sobre 2 menos 1. Então, esse T, que é a soma de todos eles, será igual a 2 vezes 2 elevado a 5 menos 1 sobre 1, que é 2 menos 1. Então, essa soma total aqui, galera, será igual a 2 vezes, vamos resolver aqui dentro do parêntese primeiro, 2 elevado a 5 é 32, 32 menos 1. Então, essa soma total será igual a 2 vezes 31. Então, continuando aqui em cima, teremos que a soma de todas essas palavras de comprimento menor do que 6 será igual a 2 vezes 31, que é igual a 62. Então, no total, temos 62 palavras, sendo que essas 62 são todas aquelas palavras que têm comprimento menor do que 6. Tudo bem? Então, galera, esse daí foi o item A. Vamos agora aqui da sequência e também resolver o item B. E a pergunta do item B, como vocês podem ver, que é a seguinte: qual é o menor valor de N para o qual é possível formar 1 milhão de palavras de tamanho menor ou igual a N? Naquele exercício do item A, ele queria a quantidade total de palavras que tinha tamanho menor do que 6. Aqui quer saber qual é o menor valor de N para que seja possível formar 1 milhão de palavras que tenha tamanho menor ou igual a N. Então vamos pensar. As palavras de comprimento igual a 1, como já vimos, o total delas é igual a 2. As palavras de comprimento igual a 2, o total era 2 ao quadrado. As de comprimento igual a 3 era 2 elevado ao cubo. As de comprimento igual a 4 era 2 elevado a 4. A gente viu no item A. As de comprimento igual a 5 é igual a 2 elevado a 5. Vejam, galera, que tem uma relação, que a palavra de comprimento N, a quantidade total delas vai ser igual a 2 elevado a N. Ó, quando esse N é igual a 1, temos 2, que é o mesmo que 2 elevado a 1. Vejam. Quando esse comprimento N é igual a 2, a gente tem 2 elevado a 2. Quando esse comprimento N é igual a 3, o total delas é 2 elevado a 3. E assim continua. Então, galera, vejam que se a palavra tiver comprimento N menos 1, o total de palavras que podem ser formadas com esse comprimento vai ser 2 elevado a N menos 1. Então, se essa palavra também tiver comprimento N, o total de palavras que podem ser formadas com comprimento N será igual a 2 elevado a N. Então, o que o exercício quer encontrar? O exercício quer que essa soma de todas essas palavras que têm comprimento de tamanho menor ou igual a N, ou seja, de tamanho 1 até N, esse valor vai ter que ser maior que 1 milhão. Então, a ideia aqui é o seguinte: então a gente vai ter que somar 2 mais 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado a 4, e eu vou colocar aqui os 3 pontinhos, ó, até chegar em 2 elevado a N menos 1, mais 2 elevado a N, e esse valor vai ter que ser maior que 1 milhão. Tá bom? Então, essa soma aqui, ó, representa todas as palavras que têm tamanho menor ou igual do que N. Tudo bem? E vejam novamente, ó, que essa soma aqui, ó, é a soma dos termos de uma progressão geométrica. Por quê, Túlio? Vejam, olha aqui para essas palavras. O primeiro termo é 2 elevado a 1, que é 2.
depois é 2 elevado ao quadrado, depois 2 elevado a 3, depois 2 elevado a 4, e assim continua, até chegar em 2 elevado a n menos 1, e por fim o 2 elevado a n. Novamente a gente tem aqui uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é igual a 2, como vocês podem ver, e a razão também vai ser igual a 2. Então, essa soma aqui é a soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, vamos utilizar a fórmula novamente. A1 vezes o Q elevado a n menos 1 sobre o Q menos 1 terá que ser maior do que 1 milhão. O A1 é o primeiro termo, que é 2. A razão também é 2. Elevado a n, que é a quantidade de termos. Essa PA tem n termos. Menos 1 sobre 2 menos 1 tem que ser maior que 1 milhão. Então, temos que 2 vezes 2 elevado a n menos 1 vai ter que ser maior que 1 milhão. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou dividir ambos os lados dessa equação por 2. 2 dividido por 2 vai cancelar. Tudo bem? Então, vai ficar 1. Então, de cá, teremos só 2 elevado a n menos 1. Terá que ser maior que 1 milhão dividido por 2. Será igual a 500 mil. Tá bom? Vamos passar esse 1 para o lado direito. Então, temos aqui que 2 elevado a n tem que ser maior do que 500 mil mais 1. Bom, só vou separar aqui para ficar um pouquinho mais organizado. Então, temos que 2 elevado a n vai ter que ser maior do que 500 mil e 1. Então, galera, o que a gente deve procurar? Então, temos aqui que uma potência de 2 elevado a n vai ter que ser maior do que 500 mil e 1. Então, devemos aqui procurar qual deve ser, de fato, esse expoente n para que essa potência 2 elevado a n seja maior do que 500 mil. Para resolver esse exercício, há duas opções. Ou a gente utiliza aqui o logaritmo e aplica o logaritmo dos dois lados, né? Ou a gente pode fazer simplesmente por tentativa e tentando aqui, fazendo substituições para esse valor n, até encontrarmos qual de fato deve ser esse valor n para que essa potência 2 elevado a n seja maior do que 500 mil e 1. E o que eu vou fazer aqui, eu acho que talvez seja mais fácil para vocês, é realmente fazer essas tentativas. Então, de cá, eu vou separar aqui e vamos fazer as tentativas aqui do lado direito. Não sei se vocês lembram, mas 2 elevado a 8 é igual a 256. E também o 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então, concordo comigo que o 2 elevado a 18, que é o mesmo que 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 8, terá que ser 1024 vezes 256, tá bom? Então, galera, o 2 elevado a 18 será igual a esse produto aqui, e fazendo esse produto a gente vai encontrar 262.144. Vejam que ainda assim esse valor está menor do que 500.001. Então, de fato, o n não pode ser 18, porque a gente procura um valor para que essa potência seja maior que 500.001. Então, vamos tentar aqui o 2 elevado a 19. O 2 elevado a 19 é o 2 elevado a 18 vezes o 2, tá bom? Então, galera, a gente vai ter que o 2 elevado a 19 é 2 elevado a 18, que é 262.144, vezes o 2. E vejam aqui, ó, que de fato, esse valor aqui, ó, ele vai ter que ser maior que 500.001. Por quê? Imagina que se ao invés de ser 262.144, fosse 250 mil, o dobro de 250 mil já seria 500 mil. E aqui é um valor bem maior do que 250 mil. Então, de fato, quando a gente fazer esse produto, vai ter que dar um número maior do que 500.001. E realmente é verdade, ó, porque o 2 elevado a 19, que é igual a 262.144 vezes 2,
esse produto aí vai dar 524.288. Então, realmente, quando esse n aqui for igual a... Quando o n, na verdade, aqui, ó, ele for igual a 19, a gente vai ter 2 elevado a 19, que é 524.288, que é um número maior do que 500.001. Então, o n que a gente procura aqui, ó, é o n igual a 19. Como exercício que é o menor valor possível para n, esse menor valor vai ser igual a quanto? 19. Como a gente viu, quando o n é igual a 18, dá um número menor do que 500.001. E quando o n de fato é 19, a gente obtém um número maior do que 500.001. Qualquer outro valor de n que seja maior do que 19 também vai satisfazer, mas como a gente procura o menor possível, esse valor, na verdade, tem que ser n igual a 19. Tá bom? Então, galera, isso é o que eu tinha para estar apresentando para vocês hoje. No mais, eu agradeço muito vocês. Peço para que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Quem gostou, para dar uma ajudinha para mim também. Eu sempre vou estar postando questões aqui da FUVEST, principalmente da segunda fase, que são questões mais elaboradas um pouco. Também peço que vocês comentem na descrição do vídeo aí, para que eu possa também ter um feedback e buscar sempre melhorar as minhas questões e também as resoluções. No mais, muito obrigado, viu?